Mas eu quero começar falando que os fundos imobiliários eles são basicamente uma potencial mina de ouro, que eu acho que pouquíssimas pessoas sacaram, pouquíssimas pessoas estão de olho. Então isso significa que tem, sei lá, uma oportunidade que eu chego a dizer que é quase ridícula para todo mundo que está nesse mercado prestando atenção, né? Mas para vocês entenderem melhor por que que eu estou falando que é uma oportunidade tão boa e entender um pouquinho mais a magnitude dessa oportunidade, a gente precisa voltar ao básico, né? Então, é aquilo, eu não sei, eu tenho uma ideia, mas eu não sei, eu não tenho como saber exatamente porque as pessoas resolvem começar a investir na bolsa de valores. Uma pessoa ela pode resolver investir para ficar rica, principalmente a galerinha do day trade e tal, que tipo, fique, ganhe, sei lá, 10 mil por dia, não sei o que lá. Tem gente que só quer alcançar a independência financeira, sabe? Tipo, que os sentimentos dos seus ativos eles paguem suas contas e tal. E tem gente aí que só está pensando na aposentadoria. São vários motivos pelos quais as pessoas resolvem investir, mas basicamente são esses três, né? Mas uma das perguntas que as pessoas fazem nossa, eu posso ganhar dinheiro, quanto eu posso ganhar dinheiro, sabe? Elas só querem saber no que pode dar certo, elas não pensam nada no que pode dar errado e ainda menos, elas não pensam em como ganhar dinheiro em um mercado, o sentido mais profundo aí, da palavra. E então agora eu queria compartilhar com vocês um conceito, que normalmente é usado em outras áreas que não tem nada a ver com bolsa de valores, mas é o de crescimento e sofisticação de mercado. Que é basicamente o seguinte, começar aqui com um exemplo bem bobo, né? Que é o exemplo da barraca de limonada, né? Exemplo clássico de filmes e de criancinhas americanas. Acho que isso daí que não é particularmente popular no Brasil, eu mesmo nunca fiz, mas o fato é que esse tipo de barraquinha de limonada com as criancinhas fazendo negócio delas é um negócio bastante popular, né? E é o seguinte, aqui a gente tem uma foto, tem 4 molequinhos, né, aquelas fotos de estoque, tudo preparado e tal, mas o ponto é, essa barraquinha de limonada foi criada aí na frente dessa casa e ninguém conhece essa barraquinha de limonada. Esses moleques não têm noção de marketing nenhuma, eles não analisaram o mercado de barraquinhas de limonada de crianças no bairro, nem nada, mas não deixa de ser um mercado, porque eles têm um produto e eles vendem para as pessoas, né? Mas o fato é, ninguém conhece. Tipo, é uma rua, não tem marketing, ninguém conhece. Mas é fácil de encontrar oportunidades. Então, por exemplo, vamos imaginar que essas crianças aí, elas resolveram fazer a barraquinha de limonada, elas não têm noção de nada sobre nada, mas os pais dessas criancinhas são bem de vida, eles estão na frente aí de uma casa bacana, com gramado bonitinho, bem arrumado, e vamos supor que, pô, sei lá, o pai de uma dessas crianças é um chefe famoso, alguma coisa assim, e por algum motivo ele guarda ingredientes muito caros na casa dele, né? Então ele não usa limão siciliano normal, ele usa um limão siciliano super gourmet que custa R$ 100 o quilo e tipo, só dá em certas estações, e precisa ser importado da Itália, sei lá. E a água, eles não usam água normal, né? Ou então água de torneira, como é popular lá, né? O tap water. Eles não fazem isso, eles usam putz, qual que é o nome? Aquela água norueguesa que é super cara, era tipo R$ 20 o litro. Da pandemia hoje deve estar tipo uns 30, 35. Eu não sei qual que é a vantagem daquela água, eu acho que tem gás, alguma coisa assim. Então, mano, a criancinha não tem noção nenhuma, ela simplesmente fala, ei, vamos fazer uma barraquinha de limonada, vai ser divertido. Então, eles foram pegar os limões super caros do pai, eles foram pegar a água Voss super cara, e eles fizeram a barraquinha e começaram a vender, né? Aí, tava lá vendendo, tal, cobrando um preço bobo, tipo, sei lá, 5 centavos, 10 centavos, novamente, crianças não têm noção nenhuma do que elas estão fazendo e tal. E aí passa um cara um pouquinho mais esperto. Aí ele fala, nossa, barraquinha de limonada. E aí ele repara, talvez eles tenham deixado algum tipo de, sei lá, as garrafinhas Voss no canto, alguma coisa, não importa como ele descobriu, mas ele percebeu que tinham as crianças muito boba vendendo uma limonada com ingredientes extremamente caros. Eles estavam basicamente vendendo uma limonada gourmet sem saber. E esse cara, ele é entendido, ele manja um pouco aí das limonadas. Então, o que que fala? Nossa, eu vou comprar toda a limonada desses moleque, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa limonada e vou tentar revender na rua de baixo. E aí, o que que ele fala? O que que ele faz? Ele compra toda a limonada dos moleques,
ele abre uma outra barraquinha de limonada na rua de baixo ou em algum outro lugar do bairro e vende por, sei lá, $2. Ele faz tipo um marketing mais legal, tal. É um exemplo bobo. O ponto é um mercado, é muito pequeno, quase ninguém conhece, e um cara olhou esse mercado, ele prestou atenção nesse mercado e ele notou uma oportunidade, notou um edge, ele notou alguma coisa que ele poderia fazer para tirar vantagem desse mercado. Então, nesses exemplos muito pouco conhecidos, cara, é muito fácil de encontrar oportunidades, porque você consegue, assim, em um instante perceber se existe uma oportunidade ou não. E se tiver oportunidade, a probabilidade de outra pessoa estar de olho nesse mercado é muito pequena. E mesmo se alguma pessoa estivesse de olho, capaz dela não perceber nada, entendeu? Então, nesse caso, eu estou ouvindo algum chiado em algum lugar, se alguém puder... Opa, eu vou mutar aqui rapidão. Todo mundo está mutado. Tá todo mundo mutado, para ficar mais fácil. Enfim, o ponto ninguém está olhando para esse mercado, é um mercado super nanico, então é fácil de encontrar oportunidades se essas oportunidades existem. O único problema que nós temos nesse tipo de mercado é que é uma escala minúscula, porque, mano, a gente está falando aqui de uma barraquinha de limonada insignificante, super pequena, que ninguém conhece, numa rua do nada. Então, mesmo se você comprar a limonada e tentar revender na rua, mano, você pode ter um lucro aí de 500%, 1000%, né? Pô, capaz de fazer isso um dia, capaz de fazer isso por alguns dias. Então, fácil de encontrar oportunidade, mas, mano, não tem escala. Não tem escala. É um negócio de um dia ou dois, e aí você encontra essa oportunidade e aproveita. Agora nós temos a feira. A feira não deixa de ser um mercado também, né? E uma feira é muito mais popular, é muito maior, muito mais desenvolvido, muito mais... cara, uma feira basicamente um monte de barraquinha de limonada, só que numa escala muito maior e com as pessoas entendendo um pouco melhor o que elas estão fazendo, né? E, cara, é um mercado, tem várias barraquinhas, ainda é fácil encontrar oportunidades se elas existirem. Então, aqui a gente tem uma foto dessa mulher vendendo umas bolinhas verde e amarela, que são outras bolinhas verdes e amarelas, daqui eu acho que é maracujá, mas eu não entendo nada de fruta, e aqui umas bolinhas vermelhas, eu não sei o que essa mulher está vendendo. Eu sei que isso aqui é no Brasil, na América Latina, mas o fato imagine que você está andando aí na feira. É uma feira numa cidade do interior, pequenininha, os vendedores são todos velhinhos, que não sabem exatamente o que eles estão fazendo, e aí você percebe que, sei lá, você entende de fruta, você percebe que essa frutinha vermelha, essa mulher está vendendo a, sei lá, R$ 2 o quilo, e você encontra, você sabe que na cidade, lá no norte do Piauí, sei lá, eles pagam R$ 15 o quilo, por exemplo. Então, por exemplo, então aí no caso você poderia pensar, nossa, eu vou comprar as frutas vermelhas dessa mulher, ou então eu vou procurar o fornecedor dessas frutas vermelhas dessa mulher, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou vender lá no Piauí, porque, mano, esse povo aí que está produzindo essas frutinhas vermelhas não tem a mínima noção do que eles estão fazendo, então se eu participar disso, eu vou ganhar uma bolada, comprar aqui, vender no Piauí. Mas aquilo é uma feira, tem bem mais gente, as pessoas têm mais noção. Não é todo mundo que entra no mercado com a intenção de lucrar, assim, tipo, com variações ou explorar o mercado. Esse não é o ponto. Mas o fato é, tem muito mais gente de olho. Então, se tem esse cara olhando as frutinhas vermelhas pensando em vendê-las lá no Piauí, talvez existam outras pessoas que saibam a mesma coisa, né? Então, você tem aí um pouquinho mais de concorrência, mais competição. Só que, em troca, você tem uma escala média, porque, novamente, essa moça aí da feira, cara, capaz dela estar vendendo essas frutinhas vermelhas aí por anos e capaz dela continuar vendendo essas frutinhas vermelhas por anos. Então, não é uma mera barraquinha de limonada sem graça que ninguém se importa, sabe? É uma feira, é um mercadinho pequeno, mas é um mercadinho interessante que dá para você explorar e em busca de lucro. Soa meio maldade falar de explorar a veinha da feira, mas, enfim. E finalmente a gente chega no Mercadão. Aqui, para quem não conhece, é uma foto do Mercadão Municipal de São Paulo, que é, sei lá, epa, peraí, alguém mandou mensagem aqui. Eu tirei o fone. Enfim,
O Mercadão lá de São Paulo, que tem aquele sanduíche de presunto, não, mortadela, não lembro, alguma coisa assim, eu já confundi o do Mercadão com o do Chaves, o Chaves era presunto, acho que era um sanduíche de mortadela no Mercadão Municipal, que é super famoso, nunca comi, nunca visitei, mas o fato é, cara, mesmo quem não conhece, eu não conheço, nunca fui lá, eu sei da história lá do sanduíche de mortadela. Alguns de vocês que não são de São Paulo, talvez já conheçam também, então é um mercado muito popular que não é uma feirinha ou uma barraca de limonada, né? Então, sim, muito popular. Então, isso faz com que exista essa tendência a ser mais difícil encontrar oportunidades. Então, vamos inventar outro exemplo bizarro. Você está passando aí na frente dessa barraquinha e se encontra essa cervejaria aí. E, cara, esse cara, ele faz uma cerveja artesanal, tal, mas o cara tem baixa autoestima, a esposa dele briga com ele todo dia, tal, e ele já está aposentado, ele só quer vender a cerveja dele, nem está se preocupando com o lucro. Então ele vende uma cerveja artesanal muito boa por, sei lá, R$ 2, sabe? O cara é meio maluco. Cara, o que vai acontecer? Vai ser muito fácil alguém perceber que essa cerveja está barata demais, comprar a cerveja desse cara e tentar revender do outro lado, sabe? Então, isso é capaz de acontecer em um dia, é capaz de acontecer num instante. É que nem quando você está passeando no supermercado, sei lá, e aí você vê, sei lá, você vai comprar cerveja, por exemplo, né? Pensando no nosso happy hour. Você vai comprar cerveja, aí você vê tipo, umas promoção bizarro, numas cervejas belgas, sei lá, com preço suspeitamente ridículo e tal. E aí, mano, você compra um monte, sabe? A oportunidade está lá muito óbvia e muitas pessoas passam na frente e aquilo eventualmente acaba. Tanto que a cerveja, se tiver num preço muito bom, assim, todo mundo vai perceber, todo mundo vai ter uma noção mais ou menos aí do preço e o negócio vai acabar. Isso faz com que seja mais difícil encontrar oportunidades. Se você for um especulador de mercadão municipal, tentar encontrar, não tenta pensar, no, oh, mas isso não faz sentido, você vai fazer especulação no mercado. Tipo, não importa isso. Pensa mais no conceito de mercado. O fato é, vai ser muito difícil você encontrar uma oportunidade de lucro em algum lugar assim. Você compra a cerveja por 2, talvez do outro lado do mercado você compre a cerveja dele e aí revenda por 4, tal, mas outras pessoas vão tentar fazer a mesma coisa. Vai ser complicado e, eventualmente, essa oportunidade vai acabar desaparecendo. Esse edge vai estar sumido porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Mas tem uma escala maior. Novamente, é um mercadão. Milhares de pessoas passam por esse lugar todos os dias, eu acho, né? Eu nunca fui no Mercadão Municipal de São Paulo, mas eu presumo que seja um lugar bastante popular, né? Então, se você conseguir encontrar alguma oportunidade no Mercadão, alguma coisa, qualquer coisa, capaz de você conseguir fazer isso numa escala muito grande, ao ponto que na feira não seria uma escala tão grande e na coisinha lá de limonada seria tipo uma escala nanica, né? Você poderia gastar R$ 10 e conseguir 500, mas você faz isso por um dia, então meio que, sabe, não é grande coisa. Aí você pergunta, pô, que porra você tá falando? Sabe que você tá falando de supermercado, você vai contar a história do Carrefour agora? Talvez, mas o que isso significa? Por que eu tô falando essas coisas? Porque é o seguinte, existe... Opa, deixa eu fazer uma coisa. Beleza. Existe uma correlação negativa entre o tamanho do mercado e a facilidade de você encontrar oportunidades nesse mercado. Em outras palavras, quando o mercado é muito pequeno, é mais fácil encontrar oportunidades. E quando o mercado é maior, é mais difícil encontrar oportunidades. Isso não é uma lei, isso não é uma regra, isso é apenas uma tendência. É um tipo de coisa que a gente costuma ver em vários mercados pequenos, grandes, médios, ao redor do mundo. E aí a gente entra para algo que faz um pouquinho mais sentido do que a gente está falando, né? Então, vamos falar em termos de bolsas de valores. Nós temos, por exemplo, a NYSE. E o que é a NYSE? É uma bolsa grande, é uma bolsa ultra sofisticada. E, cara, todo mundo opera na NYSE. Eu não sei se vocês têm conta na Avenue, que vocês gostam de ficar comprando coisa lá fora, tal, ainda menos agora com a queda com a subida dos juros pelo Fed e tal, mas o fato é que todo mundo opera NYSE. Fundos multimercados brasileiros investem em ações da NYSE, também na Nasdaq e outras, mas enfim, a NYSE. Pessoas físicas americanas, pessoas físicas estrangeiras, empresas estrangeiras, fundos americanos,
hedgers americanos, traders americanos, day traders americanos, fundos de pensão, bancos, corretor. Mano, todo mundo opera no NYSE, é literalmente a bolsa, a maior bolsa aí do mercado. Então, cara, ela é ultra sofisticada. Isso faz com que seja ultra difícil encontrar oportunidades. O que eu quero dizer com encontrar oportunidades é bater o índice, né? A gente tem aí o S&P 500 e, cara, tem até as piadas do Warren Buffett que ele faz, ele aposta com galera aí, gestorzinho, nos Estados Unidos e fala, cara, eu duvido que você consiga bater o S&P 500, eu duvido que você consegue ter uma rentabilidade maior do que o S&P 500. E, cara, normalmente ele ganha as apostas, porque é muito difícil. Tá todo mundo, tá tubarão, tá sardinha, tá o mundo todo lá e todo mundo de olho, as pessoas mais inteligentes, o top do top e a nata da nata do mercado financeiro tá de olho no NYSE. Então, cara, assim que tem uma oportunidade, você tem que ser tipo ninja, você tem que ser tão rápido, mas tão rápido que é quase como se você voltasse no futuro para você conseguir aproveitar essa oportunidade, sabe? É muito difícil porque tá todo mundo olhando. Então, é muito difícil você bater o índice. Se a gente for ver o próprio Warren Buffett, ele, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, alguma coisa assim, ele tá tipo pau a pau com o índice. Tudo bem que ele tem dinheiro demais, a gente vai falar disso mais para frente, mas, enfim, ultra sofisticado, muito difícil encontrar oportunidades. É por isso também que você conhece algum amigo fundamentalista tal, e ele, sei lá, ele encontra alguma coisa muito barata, né, não é esse, e acha que é um ótimo investimento. Muito provavelmente ele está viajando muito na maionese, né? Porém, tem uma liquidez enorme, sabe? Da mesma forma que você não podia, sei lá, investir mais de R$ 20, R$ 50 lá na barraquinha de limonada, no ISI é o oposto. Você pode girar milhões facilmente, você pode comprar bilhões de ações, você vai não é tão fácil de girar bilhões, mas você consegue fazer isso facilmente, você consegue colocar muito dinheiro, você consegue tirar muito dinheiro, então é uma casa aí para a galera com muita grana. Isso é um ponto extremamente importante, né? Que liquidez atrai peixe grande. E pouca liquidez atrai peixe pequeno e expulsa os peixes grandes, né? Isso daqui é uma das vantagens dos FIIs, vantagem barra desvantagem, isso vai ficar muito mais claro hoje, mas, enfim, NYSE, bolsa super sofisticada. Depois a gente tem a B3. Cara, a B3 é uma bolsa pequena. Ela é pequena. Eu sei que de vez em quando a gente tem alguns períodos de bonança econômica que a gente começa a pensar, nossa, mas o Brasil é um país tá virando o primeiro mundo, a gente vai ficar tudo rico, sabe? Que nem estava em 2016 ou até 2019, né? Que a gente, como brasileiro, começava a sentir que, nossa, agora vai. Mas hoje a gente já, eu imagino que pelo menos a maioria de nós já aprendeu com as pessoas mais velhas e experientes no Brasil, que o Brasil muito provavelmente é só isso mesmo, né? Mas enfim, o ponto é, a Bolsa brasileira é muito pequena, ela é 4, putz, eu coloquei os coisinhos aqui, 4% da NYSE. Então, cara, 4% da Bolsa Americana, tudo bem que ainda é um bom volume, mas, tipo, os americanos têm várias bolsas e uma delas, né, tudo bem que a principal tem, tipo, não sei quantos trilhões e aqui no Brasil a gente tem 4% daquilo, tipo, tá bom, né? E aquilo, alguns operam a B3, algumas pessoas, eu, você, seus pais, seus avós, sei lá, fundos de investimento no Brasil, FIAs, né, aqui no Brasil, alguns investidores estrangeiros, mas o fato não é todo mundo, sabe? Você não vai ter muitos investidores, pessoa física da Turquia, tentando operar na B3. Você não vai ver, tipo, o cara, ele acorda, recebe um e-mail de alguma research e fala as oportunidades no Brasil. Aí o turco lá fala, nossa, legal, vou comprar Petrobras, sabe? Tipo, isso não acontece. Isso acontece é muito pouco. Então, a B3 é muito pequena, né? Isso faz obrigatoriamente, né? Quer dizer, obrigatoriamente não, a tendência é que seja mais fácil encontrar oportunidades, principalmente de small caps. Uma coisa interessante que aconteceu quando eu criei o sistema Senhor Mercado foi que eu tentei
demais encontrar qualquer tipo de vantagem estatística, um edge, alguma coisa, operando ações, né, de grandes empresas. E eu encontrei, se você usar o sistema com ações de grandes empresas, você tem uma tendência aí a ter lucros, mas é uma tendência meio meh, e os lucros tendem a ser eles não tendem a ser tão interessantes em comparação com a volatilidade que você tem. Mas com as small caps, a tendência é um pouquinho melhor. O ponto é, small caps obrigatoriamente faz com que seja um mercado menos sofisticado, né? Tipo, tem bem menos gente tentando operar small caps do que mid e large caps, então aí você acaba conseguindo encontrar oportunidades com maior facilidade em small caps. Se a gente estivesse falando de mid e large caps, seria mais difícil encontrar oportunidades. Se a gente estivesse falando de, sei lá, S&P 500, seria ainda mais difícil encontrar essas oportunidades. E uma coisa, eu não falei isso para muitas pessoas, mas quando eu estava criando sistemas de mercado, eu tentei jogar isso, tentar configurar isso para bolsas mais sofisticadas, como o S&P 500 e o DAX. O DAX alemão, eles têm um índice de small caps. Cara, eu tentei rodar aquilo no DAX, no índice de small caps, e foi uma performance muito ruim. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, small caps Bovespa é mais fácil de encontrar oportunidade do que mid e large caps Bovespa, que é mais fácil do que encontrar, sei lá, às vezes small caps alemãs, que é mais fácil de encontrar small caps americanas, que é mais fácil de encontrar blue chips americanas. Então, quanto maior é o mercado, mais sofisticado, mais punk é você encontrar oportunidades, né? Então, isso aqui a gente está falando de Bolsa de Valores brasileira e tal. Cara, a gente vive no luxo, porque se a gente tivesse lá fora, essa apresentação não ia existir, sabe? A gente não dá, não tem como. A gente tentaria ser holder, alguma coisa assim, a gente teria títulos T-bills, T-notes, essas coisas assim, pagando nada por cento ao mês, porque lá fora bater o índice é extremamente punk, né? E infelizmente também, né, a liquidez, a bolsa de valores brasileira, né, a B3 tem uma liquidez pequena, tipo, ainda é uma liquidez muito grande para a maioria das pessoas, mas se a gente estiver falando de fundos de pensão, fundos de investimento, que tem às vezes múltiplos bilhões para negociar, cara, a B3 é muito pequenininha. Mas, e aqui é um negócio interessante, muito legal, que eu não sabia que existia antes de eu fazer essa apresentação, é a RSE. Galera, para quem não conhece, a RSE é a Rwanda Stock Exchange Trading Board, né, que é tipo a Bolsa de Valores de Ruanda. E, cara, se a Bolsa de Valores, se a B3 é pequena em comparação a NYSE, cara, a RSE é ainda menor, porque é 0,357% da B3. Não é 3%, é 0,357% da B3. E, galera, eu não estou querendo zoar a galera de Ruanda, não, mas essa foi a melhor imagem que eu consegui encontrar. É tipo, é uma salinha que você entra tal e tipo, é tudo manual, é um negócio estranho. É a versão barraca de limonada da Bolsa de Valores, sabe? Mas é legal que eles estão tendo aí o mercado deles, mas o fato é, ninguém conhece. É muito pouco sofisticado. Tá começando hoje, basicamente. Tem 16 ações só. Não, são 6 ou 16 ações, é um dos dois, agora não lembro exatamente. Mas, cara, ninguém conhece a Bolsa de Valores de Ruanda e isso faz com que seja, na teoria, né, ultra fácil de encontrar oportunidades. Então, a gente tem a Bolsa de Ruanda. Mano, não é um país particularmente rico, não é um país particularmente famoso no mercado financeiro, o que faz com que as pessoas tenham interesse nessa área, né? As pessoas estão muito ocupadas tentando sobreviver. Então, tem pouquíssimas pessoas prestando atenção na Bolsa de Valores de Ruanda. Eu imagino que a maior parte da população, a esmagadora, a maioria da população, provavelmente nem sabe que ela existe. Então, novamente, na teoria, se tiver algum cara prestando atenção na RRCE e tiver alguma oportunidade de investimento muito maluca, cara, é capaz dessa pessoa aproveitar essa oportunidade e fazer uma grana, dependendo aí da liquidez, talvez interessante, né? Mas é aquilo, né? É uma liquidez minúscula. Tudo bem que numa bolsa de valores dessa, só as pessoas mais ricas vão negociar.
só que ainda assim, eu imagino que a liquidez seja minúscula. E se a pessoa quiser comprar, ela vai ter que comprar bem aos pouquinhos, ou então tentar fazer aquele negócio, putz, qual que é o nome? Block trade, que tipo, um cara vende uma porrada de ações para outro cara, só que vai dentro do mercado, sabe? Tipo, eu quero vender 100 mil ações, por X preço. Legal, eu vou comprar por X preço. Aí eles casam a ordem, né? Nesse caso, aí você acaba tendo uma liquidez boa, tá? Mas no geral, liquidez minúscula, ninguém conhece, é insignificante, mas se tiver oportunidade, alguém vai perceber. Ops. E, cara, uma coisa que as pessoas não percebem, cara, isso é um negócio extremamente importante, as pessoas não percebem, e eu acho que já passou da hora da gente começar a falar desse tipo de coisa. É que esse negócio de sofisticação de mercado também vale para estratégias de investimento. Eu coloquei uma foto aí do Barça, uma foto do Warren Buffett, mas poderia ser foto do Jesse Livermore, de galera de Trend Following, não importa. O ponto é, quando muitas pessoas começam a usar uma estratégia, essa estratégia começa a ir para o saco. Então aí vamos usar como contexto esses dois caras. Cara, o Barsi ele começou a investir muito lá atrás, na época que era tudo manual, na época que o Brasil era ainda mais... Na época que o Brasil não era tão popular como era hoje e tal, e não tinha internet, não tinha como aprender as coisas, você não podia ir na biblioteca e tentar como investir em ações, sabe? Era muito mais complicado, então não tinha ninguém olhando. E, cara, ele começou uma estratégia aí baseada principalmente, pelo que eu saiba, eu não conheço tão bem a história assim do Barsi, mas baseada em dividendos, ele foca muito aí nos dividendos, e não eram tantas pessoas que faziam isso. Então, era basicamente uma estratégia nova e pouco explorada. Então, ele estava tendo um edge, ele encontrou um edge, o jeito dele de investir, e conseguiu aproveitar isso. Só que hoje, por exemplo, cara, todo mundo conhece o Barça. Tipo, todo mundo conhece o Barça. Pô, tem vídeo no YouTube, tem entrevista, tem curso do Barça, você pode aprender mais sobre como ele faz as coisas dele. E o que que isso vai gerar? Competição, mas concorrência. Então, esse edge aí dele, eventualmente ele vai ser diluído. A Bolsa de Valores brasileira é muito pequena, é muito significante, é muito mel. Então, uma estratégia do Barsi é capaz de funcionar por muitos anos ainda. Agora, no caso do Warren Buffett, a coisa é mais complicada, porque, cara, ele era um aluno aí do Benjamin Graham, na época que, tipo, ninguém falava de análise fundamentalista, o Benjamin Graham é basicamente o pai da análise fundamentalista, e quando o Warren Buffett e o Benjamin Graham começaram a focar demais nesse negócio de análise fundamentalista, não tinha ninguém fazendo. Ninguém fazendo, ninguém tinha a ideia de comprar boas ações com preços baratos. Sabe, era um negócio, tipo, para a gente hoje soa um negócio meio óbvio, mas o fato é que naquela época era algo novo, e novamente, não tinha internet, não tinha nada. Então, eles ficavam sabendo, e para outras pessoas tentarem entender o que aquele povo estava fazendo, levava anos e anos e anos e anos. Tanto que, galera, não, isso é uma coisa, eu escrevi num post, e quando eu descobri, eu fiquei meio chocado também, que o Warren Buffett, ele não começou fazendo, tipo, comprando boas ações comprando ações baratas de boas empresas. Não, ele comprava ações ultra baratas, às vezes de empresa muito lixo. Ele chamava isso de cigar butt investing. Cigar butt é, tipo, restinho de charuto, investimento de restinho de charuto, que ele pegava o restinho do charuto, fumava tipo um terço e jogava fora. São palavras do próprio Warren Buffett em um dos documentos que ele criou lá para Berkshire Hathaway, o Past, Present and Future. Eu acredito que seja esse o documento. Ele falava isso do Cigar Butt Investing, sabe? Então, o negócio dele era comprar coisa barata, entendeu? E aí, cara, a performance dele explodiu nos primeiros anos, ficou maluco, mas conforme ele foi aumentando o capital e envelhecendo e ficando popular, cara, nos últimos anos ele também não consegue bater o índice. Por quê? Porque ele não tem dinheiro, porque tipo, ele tem dinheiro demais para conseguir aproveitar um edge, mas também porque tá todo mundo conhece análise fundamentalista. Eu conheço, vocês conhecem, sabe? É um negócio muito mais popular. E se é um negócio muito mais popular, tem muito mais gente usando. Se tem muito mais gente usando, tem muito mais gente prestando atenção e ficando de olho. E aí é mais difícil você ter resultado usando essa mesma estratégia.
Lá nos Estados Unidos, onde o povo não consegue bater o índice, a gente pode dizer que isso tem chances de estar saturada, que o Warren Buffett é um gênio, né? Então a gente imagina que ele vai encontrar algum outro tipo de edge, ou então, sei lá, dá um jeito. Mas o fato é, nos últimos 10, 15 anos, ele está pau a pau com o índice. O que eu tinha que falar também? Usando análise fundamentalista no Brasil, que é um país muito pequenininho, o negócio ainda vai funcionar. Mas o fato é, olhando para fora, a gente vê o nosso futuro. Entendeu? Se a gente olhar na Bolsa Americana, a gente está vendo o nosso futuro. Ou seja, um momento em que fazer análise fundamentalista capaz de não funcionar, um momento em que usar trend following não vai funcionar, um momento em que praticamente nada vai funcionar e o mercado vai estar mais próximo aí da eficiência do... Putz, que é o nome? O negócio lá dos mercados eficientes que está tudo descontado no preço, sabe? Eu acho que, eventualmente, isso tem chance de chegar perto de acontecer, sabe? Eu não acho que isso vai acontecer, porque vai continuar tendo crise nos negócios meio umas anomalias e tal, mas o fato é, quando todo mundo conhece uma estratégia, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, a tendência disso é desaparecer com o tempo. A gente está no Brasil, a gente tem sorte, porque tudo isso ainda funciona. Lá fora, é um pouco absurdamente mais complicado, né? E aí você fala, legal, bacana. Então você já falou de suco de limão, de comprar frutinhas vermelhas na feira, da bolsa de Ruanda. Aí você fala, mano, que tá legal, mas o que isso tem a ver com fundos imobiliários, cara? Né? E o fato é, cara, fundos imobiliários, e aqui a gente tem uma imagem bem legal do Bridge Tower Corporate, lá do JSRE. É bom eu não ficar falando das imagens para falar qual é o fundo, porque senão eu vou acabar perdendo um tempo desgracento. Mas, enfim, os fundos imobiliários, cara, eles têm 160, da vez que eu olhei, né, faz alguns dias, 167 bilhões de capitalização. Cara, 167 bilhões! Isso parece ser muito dinheiro, mas não é. Só entre prefeito de comparação, a Petrobras tem 400 bilhões. Tudo bem que Petrobras, pô, enorme petrolífera, conhecida no mundo todo, gigante aí da B3, tem 400 bilhões. Mano, beleza, mas isso é uma ação. O mercado de fundos imobiliários tem 167. É um pouco mais aí do que um terço da Petrobras, sabe? Em outras palavras, é um mercado insignificante, sabe? Você tem uma liquidez baixa, aquele negócio de que se alguém aí já operou mico, ações muito zoadas, tal, tem aquele negócio de, a ação tá R$10, aí quando você compra mercado, você paga 10,12, sei lá, 10,05, porque você não pegou o preço certinho, porque tem slippage aí por causa da liquidez, né? Tem pouco interesse de investidores institucionais estrangeiros. Existem fundos de investimento investindo em fundos imobiliários, claro, mas, cara, a liquidez é muito baixa. Então, se você tem R$1 milhão para investir em fundos imobiliários, beleza, você consegue, porque 1 milhão não é dinheiro para essa galera. Mas se você tem 5 bilhões para investir, cara, é muito mais difícil. Com 1 bilhão, você é uma baleia. É muito mais complicado você entrar nas posições, sair das posições. E como é muito difícil, não tem liquidez, isso acaba espantando os grandes investidores. Os grandes investidores, eles têm a tendência de serem mais espertos do que o investidor pessoa física que não sabe realmente o que está fazendo. Isso faz com que com que as oportunidades no mercado de fundos imobiliários sejam um pouco mais óbvias. É isso que eu falei, só tem pessoa física na Bolsa de Valores. Se a gente for ver um gráfico, vários fundos imobiliários, eles divulgam aí gráficos de investidores da B3, sabe, quando eles estão querendo fazer algum ponto, e, cara, é um mercado que só tem pessoa física. E não é pessoa física como a gente que está tentando aprender as coisas, entender profundamente o cerne aí das questões dos fundos imobiliários. Não, é uma galera que, pô, eu quero investir. Como é que faz para investir? Aí ela ouviu falar que fundos imobiliários pagam dividendos. Aí ela encontra uma lista lá na Infomoney, 5 fundos imobiliários recomendados por analistas. Aí o cara vai lá e compra. Esse cara não sabe o que ele está fazendo, sabe? Então, quando você está no meio de um monte de gente que está meio perdida, fica mais fácil encontrar oportunidades. E, além disso, é um mercado novo.
tudo bem, fundos imobiliários tem, se eu for ver quantos anos tem mais de 20 anos, foi lançado lá 90 e alguma coisa, tal. Mas, cara, começou assim, tipo, um fundo aqui, aí outro fundo aqui, aí dois, sabe? Tipo, começou muito devagar. E até 2016, os fundos imobiliários, eles não divulgavam se você fosse ler o relatório completo de um fundo imobiliário, era pobre, era ruim. Você tentava ler aquela coisa para vender alguma coisa, era uma porcaria, sabe? Então a gente pode dizer que o mercado de fundos imobiliários, antes de 2016, era tipo, era ainda mais insignificante do que é hoje, né? Mas é aquilo. Isso faz com que seja mais fácil encontrar estratégias, porque não tem ninguém no mercado, a liquidez é baixa, expulsa as pessoas mais capacitadas, né, do mercado financeiro, os grandes fundos e tal. Então, isso faz com que seja mais fácil você encontrar estratégias de anomalias e essas coisas bizarras que fazem com que a gente tenha grandes chances de lucro, né? E uma coisa fantástica dos fundos imobiliários, fantástica, é uma vantagem aí que eu acho um absurdo e eu fico até triste das pessoas não saberem disso e não aproveitarem, é o fato que é um mercado com uma transparência muito acima da média do mercado financeiro. Então, você pega, por exemplo, um FOF, um fundo de fundos, eu vou explicar tudo isso mais para frente, e você consegue saber praticamente qual que é toda a carteira dele, olhando o relatório, sabe? Você consegue ver o que aquele fundo tem. Facinho assim, às vezes tem um delay aí de 3 meses, tal, alguma coisa assim, mas você tem uma transparência, você vê muito mais gestores dando entrevistas por aí, você vê, mano, fórum de fundo imobiliário que o gestor vai lá e responde as perguntas dos caras. Mano, você não vê isso em fundos de investimento em ações, em FIIs. Você vê que a galera mais clássica aí dos fundos 555, eles são muito chatos. É muito chato. Então, se você tentar pegar um relatório aí de algum fundo de investimento que você tem e tentar saber quais são as posições deles, cara, você só vai saber normalmente aí pelo setor que o investimento está sendo feito, sabe? Mas você não sabe exatamente no que o cara está investindo. E eu sei que, eu não sei se vocês sabem, mas você tem como saber quais são as posições dos fundos de investimento 555 normais. Só que, cara, não mostra todas as posições, não mostra muitas grandes posições, sabe? Então, tipo, é um negócio ruim. Então, se a gente pode falar uma coisa dos imobiliários, é que a transparência é ótima. Então, para quem está começando a investir, para quem nunca ouviu falar de fundos imobiliários, sabe? Cara, é ótimo, porque nada como uma transparência para você conseguir aprender mais fácil. Outra coisa, imóveis são naturalmente mais simples que ações. Um imóvel é um negócio que você entra e tem um teto. Uma ação representa uma pequena participação de uma empresa. Uma empresa pode ser extremamente complexa, cheia de setores diferentes. Agora, um imóvel é um imóvel. Você coloca um inquilino lá, ele te paga o aluguel, sabe? Tudo bem que teria, sei lá, outras normas, outras coisas assim, mas o ponto é um negócio mais simples de entender. Empresas, elas podem falir, aliás, entram à falência o tempo todo, mas o imóvel, a tendência é continuar lá. Então, a gente tem esse prédio aí, podem ter várias empresas aí, tem alguma crise financeira, vários inquilinos se ferram, empresas fecham, eles saem. O prédio ainda está lá. Pode ter algum golpe de Estado, pode tirar todo o governo, instalar um governo, sei lá, autoritário, pró-Estados Unidos, alguma coisa assim, sei lá, o prédio vai continuar lá. E mesmo se acontecer uma catástrofe, né? Tipo, o prédio cai, mano, o terreno ainda fica. Então a gente tem o exemplo muito triste e trágico agora da guerra na Ucrânia, que a gente vê o tempo todo foto de prédio estourado, gente morrendo, tal, um monte de catástrofe e tal. E, mano, isso é horrível. Mas, isso de um ponto de vista de investimento, mesmo se um shopping cair, o prédio cair, o terreno ainda está lá. Então, esse lance de ter a perda total no investimento, ou perto do total, cara, é muito pequeno, porque mesmo se o prédio cair, o terreno continua lá. Se o terreno estiver numa boa localização, ele ainda pode valer uma boa grana, dá para construir alguma coisa ou vender, então tem essa segurança a mais, né? Então, é muito mais fácil
investir pensando no longo prazo, pois é muito mais fácil analisar e muito menos arriscado se algo ruim acontecer. É um imóvel, se a gente tentar pegar, explicar, sei lá, como a Cielo funciona, como, sei lá, como uma Wedge funciona, como, sei lá, a Suzano funciona, ações aí de empresas grandes, cara, às vezes tem uns negócios de logística complicado, um negócio de setor de RH, um monte de coisa, um monte de coisa. Se você vai explicar isso pro cara, ele vai ficar... Agora você fala, então, aquele prédio ele tem inquilinos, eles me pagam aluguel. Muito mais simples. E uma vantagem gigantesca é que os fundos imobiliários, eles pagam, eles geram aí uma renda mensal recorrente. Todo mês eles vão te pagar dividendos. É obrigatório pagar dividendos todo mês? Não, tem alguns FIIs que do nada resolvem falar, não, vamos pagar de 3 em 3 meses, vamos pagar só de 6 em 6 meses. Normalmente de 3 em 3. E aí não dá ruim, os cotistas não gostam e acabam voltando ao mês a mês, né? Mas aquele negócio de viver da bolsa de valores, com fundos imobiliários é muito mais fácil, porque é aquele negócio de você compra uma plantinha, uma árvore aí de maçãs, e todo mês aquela árvore dá uma maçã nova. O fundo imobiliário é assim, você gasta R$100 numa cota de um fundo imobiliário. E aí, sei lá, todo mês ela vai te dar uma maçãzinha aí de R$1. Todo mês. Todo mês. E aí, dependendo do que aconteça lá com os inquilinos, com a economia, não sei o que lá, aí pode ser tipo 1,20, 1,30, às vezes pode ser 0,80 centavos, sabe? Então você tem que. Eu vou explicar como faz para saber aí tudo isso, mas o fato é, cara, se o cara é aposentado, se o cara simplesmente gosta de renda, se o cara vê os investimentos e não gosta daquele negócio de, o meu capital está aumentando, sabe? E tem aquela sensação de só tá vendo o número subir. Fundo imobiliário é legal, cara, porque quando você recebe dividendo todo mês, você tem a maior sensação de que você está tendo um ativo, a maior sensação de que você comprou alguma coisa que tem valor. Por quê? Porque aquilo está gerando renda para você. Então aí você compra uma cota de um fundo imobiliário, R$100. E aí você vai no Carrefour e tem, sei lá, um salgadinho, algum biscoito por R$1,15, que é o preço do seu dividendo. Aí você pega aquele pacote de biscoitinho e você pensa, pô, foi meu fundo imobiliário que pagou isso. Que da hora, sabe? Então, a parte divertida de fundos imobiliários é maior também por causa disso. Você sente que você está comprando alguma coisa que tem valor e não apenas que você está colecionando números que você, às vezes, nem aproveita, né? E isso é uma das coisas que eu sou muito culpado. Eu tenho muito investimento, eu deixo os investimentos crescendo, 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 e eu não uso eles nunca para nada na maior parte do tempo, sabe? Então, chegou uma hora que são apenas números na tela e não é alguma coisa que realmente facilita a sua vida, né? E dividendos mensais é um negócio que é muito mais fácil para esse tipo de coisa, aproveitar o investimento. Então, a gente tem dois fatores, é um investimento mais simples, bem mais simples, e é um mercado pequeno e pouco sofisticado. Eu diria aí que é como se fosse uma venda de pastel, o mercado de fundos imobiliários hoje. Uma venda de pastel, de flango, e no máximo é isso, né? Cara, então eu considero aí que é a festa das sardinhas, né? Porque é muito mais fácil investir em fundos imobiliários do que em ações, justamente pela natureza dos investimentos, né? Ações são muito mais complexas do que os imóveis e fundos imobiliários, e as oportunidades são mais frequentes porque não tem tanta gente olhando, não tem tanta gente com dinheiro de olho, né? E aqui, uma outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que uma coisa que sou culpado disso, e eu imagino que várias outras pessoas sejam culpadas disso também, mas é a tendência a ver fundos de investimento e imobiliários como o primo pobre aí das ações. Tipo, não, peraí, eu invisto em ações, análise fundamentalista, ou eu sou trader, eu faço swing, position, trade, sou trend follower e tal, e fundos imobiliários é só uma coisinha. Então aqui a gente tem uma comparação, 3 gráficos, aqui em azul petróleo, sei lá, a gente tem o S&P 500, né, que é o índice americano aí, de bolsa de valores americana, e essas outras linhas aqui são crescimento, a valorização do mercado imobiliário de certas regiões do mundo, né? Então aqui a gente tem Londres, aqui a gente tem a Inglaterra no geral, aqui a gente tem São Francisco e aqui a gente tem os Estados Unidos no geral. Então a gente consegue ver que durante esse período aí de 99 a 2019,
os imóveis estão, tirando imóveis nos Estados Unidos em geral, eles estão consideravelmente acima do S&P 500. Sabe, tudo bem que imóveis são uma coisa, fundos imobiliários são outra coisa, mas o fato é, por esse gráfico, a gente pode concluir que, na pior das hipóteses, imóveis e ações estão pau a pau. Na pior das hipóteses. Aqui embaixo, a gente tem um negócio mais drástico, né? Que é uma comparação do S&P 500 com o Nareit Composite. O Nareit é um índice que considera aí, os REITs, que são basicamente os primos ricos aí dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. A estrutura de um fundo imobiliário e de um REIT, eles são diferentes, são bastante diferentes, tal. Lá eles usam bastante alavancagem e tal, mas o fato é, a gente não tem fundos imobiliários em outros países, a gente sempre apenas tem primos e outras coisas um pouco diferentes que a gente meio que tem que comparar. São as poucas coisas que a gente pode comparar, apesar de ser diferente, porque não tem com o que comparar, entendeu? E aqui a gente tem esse índice de Nareit, seria o nosso IFIX. Note, isso tudo não é, né? REITs e FIIs são completamente diferentes, mas não tem muito o que comparar, é só um exemplo. A gente vê aqui que esse índice de REITs destrói o S&P 500 no período, olha só, de 1971 a outubro de 2017, foi o gráfico que eu encontrei. Então, por esse gráfico, qual que é a conclusão que a gente pode tirar? Que, na pior das hipóteses, imóveis e ações estão pau a pau. Aqui a gente tem outro gráfico comparando o IFIX com o Ibovespa, e aqui é o CDI. Isso daqui é logo assim que teve o crash aí da Covid, né? Então a gente estaria... É um momento meio injusto até para fazer uma comparação entre o IFIX com o CDI, mas o fato é, esse foi o IFIX, esse foi o Bovespa de 2011 a 2020, a gente pode ver que o IFIX se manteve aí bem mais estável. O que significa? Que, na pior das hipóteses, fundos imobiliários e ações estão pau a pau. Aí você fala, Hugo, mas aqui os imóveis estão muito acima do S&P 500, aqui os REITs estão muito acima do S&P 500 também, e aqui o IFIX está muito acima do Ibovespa. Isso não significa que são melhores? Não necessariamente, porque são bases de comparação relativamente curtas e com alguns problemas estatísticos assim. Existem vários estudos comparando o mercado imobiliário e ações em vários países, que dizem basicamente que o negócio fica pau a pau, ou uma pequena vantagenzinha aí para os imóveis, né? Mas não. Então a gente pode concluir que não, os fundos imobiliários não são aí o primo pobre das ações. Então, se você investe em ações e não gosta de fundos imobiliários, porque tipo, não é assim. É um negócio basicamente pau a pau, em termos de rentabilidade. Então, cara, os fundos imobiliários são uma potencial mina de ouro, porque você não tem ninguém olhando para o mercado, é um mercado pequeno, as pessoas que estão nesse mercado são pessoas físicas que não têm noção da oportunidade que elas têm em mãos, elas não sabem investir. Tipo, é aquele cara que tá, imagina, o cara, ele encontra uma mina de ouro, mas o cara nunca ouviu falar de ouro na vida, então ele não tem noção da oportunidade que ele está vendo diante dele. Então, eu vejo os fundos imobiliários como uma potencial mina de ouro hoje, né? E é aquilo, se o Barsi antigamente, lá na época dele, conseguiu acumular vários e vários bilhões fazendo investimento em algo que as pessoas não estavam nem aí, seguindo uma estratégia que ninguém estava nem aí, e o Warren Buffett estava investindo de um jeito que ninguém conhecia, além do professor dele, e esses caras tiveram sucesso. Eu acredito que, sei lá, o próximo bilionário brasileiro, o próximo grande investidor brasileiro, né, porque não tem no resto do mundo, ele pode estar nascendo agora, ele pode estar assistindo isso agora, ele pode estar, sei lá, no jardim de infância, sei lá. Por quê? Porque o Barsi e o Warren Buffett, eles não estavam no mercado mega, ultra, super concorrido, usando uma estratégia super, mega, ultra popular que todo mundo conhecia. Não, eles estavam em mercados usando estratégias novas, fazendo coisas diferentes. Tem um livro muito interessante do Peter Thiel, acho, que é o Zero to
200, alguma coisa assim. É basicamente um livro que fala sobre as startups. E a ideia é que, cara, os grandes avanços, as grandes coisas, assim, as grandes empresas, elas normalmente surgem sem ter competição. Então, por exemplo, o John D. Rockefeller, quando ele deu início aí à Standard Oil, cara, o amigo ficou ultra rico, mas na época dele existia oportunidade de mercado e não tinha ninguém realmente aproveitando essa oportunidade, sabe? Então, o fato de você tá fazendo uma coisa no mercado muito pequenininho é a força, costuma ser algo... É isso aí. Costuma ser, 01, costuma ser uma característica de grandes empresas e grandes investidores, né? Então, isso é uma daquelas coisas trágicas também que a gente pode falar, né? Porque imagina um cara hoje, o cara é americano, cara, é tipo a gente, só que o cara é americano e ele viu a bolsa subindo, ele começou a investir e ele se inspira no Warren Buffett. Então, ele tenta fazer a mesma coisa que o Warren Buffett, sem o conhecimento do Warren Buffett, sem a estratégia do Warren Buffett e sem saber que na época do Warren Buffett o negócio funcionava muito melhor. Então, para a gente ter esses grandes avanços, grandes empresas, grandes investidores, eles sempre começam olhando para frente, aproveitando oportunidades agora, e não olhando para o passado, porque se uma pessoa teve sucesso fazendo uma coisa no passado, isso não significa que a gente vai ter sucesso fazendo a mesma coisa que funcionou no passado. Eu falei um monte de coisa boa sobre os fundos imobiliários, mas essa não é a grande vantagem. Qual que é a grande vantagem dos fundos imobiliários? Grande vantagem dos fundos imobiliários é que eles são fundos de capital fechado. Para você saber aí, imagino que algumas pessoas aí já saibam qual que é a diferença entre um fundo de capital aberto e um fundo de capital fechado, mas caso você não saiba, eu vou explicar, começando aí porque, começando com o que é um fundo de capital aberto. É o seguinte, cara, em um fundo de ações, né, um FIA, um fundo multimercado, um FIM, como é que funciona o esquema? Como que funciona o investimento? Você investe no fundo e o fundo investe em alguma coisa com seu dinheiro, sabe? Você coloca lá 10 mil reais. O gestor do fundo vai pegar aqueles 10 mil reais e comprar coisas. Aumentar a posição na carteira dele em algum aspecto, dividir tudo tal, ele vai pegar o seu dinheiro diretamente e investir lá. E aí, o que acontece se você quiser sair? Você investiu no começo do ano, tem 10 mil reais, no final do ano tem 12 mil reais, tá bom ROI e tal aí, mas você quer sair. Então, o que vai acontecer? Você chega ao senhor gestor, então, cara, eu quero sair, cara. Eu quero pegar esses 2 mil reais e comprar miojo. Tem uma promoção no Carrefour de miojo a 50 centavos, eu quero encher a geladeira. Não faz sentido. Enfim, que o gestor vai fazer? Ele vai pegar a porcentagem relativa ao seu investimento, né, que agora está por volta dos 2 mil reais, ele vai vender ativos no valor desses 2 mil reais, ele vai devolver seu dinheiro e acabou. Entendeu? Um fundo de capital aberto, você dá o dinheiro para o gestor, tipo, diretamente, e aí ele investe, e quando você sai, ele te devolve seu dinheiro. É ultra simples, né? Só que é impossível fazer isso com imóveis. Então, imagina, você chega lá para o gestor de um fundo imobiliário e fala, então, cara, eu quero investir no seu fundo, cara. Aí o gestor fala, então, você vai comprar um prédio, você vai fazer o quê? Não, então, eu quero investir 100 reais. Você pode, sei lá, você pode comprar uma janela e reforçar o vidro do 13º andar, e aí aquilo vai ser a minha cota, sabe? Tipo, vidro reforçado no 13º andar. Ou então, cara, compra um tapete. Esse tapete aí na entrada tá feio, então você pega o meu dinheiro, compra um tapete e aí, beleza, tá o tapete, essa é a minha parte do prédio. Cara, não funciona. E aí, imagina quando você quiser sair, tipo, você quer sair, você chega pro gestor, então, cara, eu quero sair, eu quero tipo, eu tenho que sair, cara. Quanto você quer sair? Ah, eu quero 500 reais. Cara, 500 reais, o que eu vou fazer? Cara, pega um pedacinho, pega um azulejo lá do banheiro 15º andar, pega aqueles azulejos, vende e me devolve. Tipo, não funciona, não tem como. Os imóveis em si, eles não têm liquidez, sabe? Tipo, é impossível você entrar nesse negócio de, toma 10 mil reais para investir, ok, vou comprar tapetes. Aí, eu quero sair do fundo, beleza, vou ter que vender os tapetes, que droga, sabe? Tipo, mano, isso seria muito engraçado, mas não funciona, não tem como fazer. Então, esses fundos, eles são de capital fechado. E como que funciona o fundo de capital fechado? É simples, em uma emissão de um fundo imobiliário, ou seja, quando esse fundo
está sendo, entrando no mercado, sendo lançado no mercado pela primeira vez, ou então gerando novas cotas no futuro, o que acontece? O gestor pega o dinheiro dos investidores e emitem cotas para esses investidores, né? E aí, o que acontece? Você pode negociar essas cotas diretamente na bolsa. Então, você pode vender sua cota por R$1, você pode vender sua cota por R$10, não importa o valor do prédio, não importa a avaliação dos imóveis, não importa nada. A cota está ligada a esses prédios. E aí, o que você faz? Você negocia a própria cota. Então, sim, você pode vender sua cota por R$1, você pode vender sua cota por R$1, mas o dinheiro original do investimento ainda estará no fundo, né? Então, por exemplo, é uma emissão nova aí, tal, de um fundo imobiliário, capta 100 pilas, capta R$100.000 de 100 investidores. Então, 100 pessoas foram lá e cada uma colocou R$1.000. Então, aí o gestor agora tem R$100.000. Ele pega os R$100.000 e compra um prédio. Ele compra, tipo, a padaria do Zé da esquina e, pô, R$100 uma padaria até que é muito barato. Mas, enfim, ele pega os R$100 e compra um prédio. E aí, os investidores recebem as cotas, né? E esses investidores, eles podem começar a negociar as cotas do fundo na bolsa. Em outras palavras, o preço das cotas vai começar a flutuar. Mas a padaria está lá. A padaria vale os R$100.000. A padaria está lá, mas o preço da cota flutua. Ele é negociado no secundário, que nem uma ação. Então, por exemplo, a cota está R$100 e aí acontece uma crise na Groenlândia, cara. E aí tá todo mundo desesperado com essa crise na Groenlândia e acha que a crise na Groenlândia vai afetar o preço da padaria e as pessoas vão comprar menos pão, sei lá, tal. E aí muita gente começa a vender as cotas da padaria do seu Zé. E o preço da cota de R$1.000 cai para 700. Novamente, o fundo ainda tem os 100 mil de patrimônio, o fundo ainda tem a padaria do seu Zé, só que ele vale apenas R$70.000 no mercado. Então, novamente, você pode vender a sua cota por R$1, mas o dinheiro original do investimento ainda vai estar no fundo, né? E é aquilo, né? Bolsa de valores sobe e desce porque as pessoas são emocionais e nunca concordam no preço certo de um ativo, ainda mais no mercado nada sofisticado como o mercado brasileiro de fundos imobiliários, né? E aí isso gera anomalias, né, que nem acontece no mercado de ações, né? No caso, tipo, a empresa vale 10 bilhões na bolsa, mas os ativos da empresa valem 20 bilhões. Isso aí que a gente vê lá pelo valor patrimonial por ação. A galera que conhece o site Fundamentos usa bastante isso, né? De, pô, legal, quanto está a ação? Legal, mas qual que é o valor patrimonial, sabe? Então, é um valor importante aí da análise fundamentalista. Só quero dar um exemplo de crise aqui, é que tem um fundo imobiliário chamado PVBI, que é um fundo que tem os imóveis ridiculamente pica, e alguns deles são na Faria Lima, tem outro que é bem próximo, entre a Paulista e a Faria Lima, que é o prédio da Prevent Senior. Não sei se vocês se lembram, né, mas a Prevent Senior aluga o prédio todo. E recentemente eles foram parar lá na CPI da Covid. Aí a Covid, cara, teve uma... Tipo, todo mundo falando, não, Prevent Senior não sei o que lá, vocês fizeram merda, recomendando cloroquina não sei o que lá, e você não pode, ou pode, sei lá, deu ruim. E aí, o que aconteceu? O preço das cotas do PVBI despencou. Note, o PVBI é dono do prédio que a Prevent Senior aluga. Então, olha só que dorgas. Tipo, o inquilino, ele estava tendo alguns problemas uns problemas na justiça que talvez gerasse problema financeiro, que talvez significasse que eles pudessem ter que sair do prédio, mas, tipo, muito provavelmente não, e isso fez o preço da cota do fundo despencar, por uma possibilidade de algo acontecer e o prédio, de saírem do prédio e não conseguir alugar, tá? Tipo, mano, sabe, um negócio completamente absurdo, e aí o povo fez a festa, né, porque, tipo, não fazia sentido nenhum o preço tá caindo do jeito que tá, por causa da CPI, da Covid, por causa de um colino que talvez tenha um problema, sabe, então, anomalia, né? Mas, enfim, então, falar um pouco mais das anomalias, né? Anomalias do mercado. Por causa desse sistema de capital fechado, a gente tem anomalias como, por exemplo, um fundo imobiliário ter um patrimônio por cota de R$ 113,84 em imóveis, né? Sendo vendido no mercado por R$ 82,40. Então, cara, a cota em imóveis vale R$ 113,84, mas o mercado só está disposto a pagar R$ 82,80. Em outras palavras, se o gestor acordar um dia e falar, mano, foda-se esse
porra de fundo imobiliário, eu não quero mais saber desse negócio, só me dá encheção de saco, eu vou vender esses imóveis e vazar. Ele vai vender, normalmente, por um preço muito próximo ao da cota patrimonial, porque é o valor patrimonial do fundo, né? E, aliás, muitos imóveis vendidos recentemente por fundos imobiliários estão sendo vendidos acima do valor patrimonial. Então, cara, às vezes, capaz desse 113,84 no mercado real está valendo 120 ou até mais, ou às vezes talvez menos. Note que em caso de fundo de imóveis específicos, fundos imobiliários de tijolo, vou explicar isso mais para frente, o valor da cota patrimonial é valor de avaliação dos imóveis. Mas o ponto é, essas avaliações são feitas por empresas absurdamente qualificadas para isso, muito boas. Então, esses preços, eles costumam ser bem próximos aí, 10% a mais, 10% a menos da realidade, né? Enfim, o negócio vale 114, está sendo vendido por 83, sabe? Então, anomalia. Então, um fundo de fundos com 1 bilhão de patrimônio sendo negociado por 1,2 bilhões. No final de 2019, a gente tinha um fundo. Um fundo de fundos é um fundo que só tem cotas de outros fundos. Então, tipo, a grana que ele tem em patrimônio é exatamente a grana que ele tem, porque são outros fundos líquidos, né? Então, tinha gente pagando o equivalente a uma cota de R$100 em patrimônio, pagando R$120, sabe? Isso acontece com a galera que não tem muita noção de nada. Ele sabe, esse fundo está pagando dividendo muito bom. O povo só olha dividendo. Então, tipo, esse é um erro que, tipo, todo mundo comete e, cara, desculpa, eu espero que as pessoas continuem cometendo esse erro, porque eu gosto de fundos imobiliários e quero ganhar dinheiro com eles. O povo só olha dividendo e todo mundo acaba se ferrando. Mas o cara paga um dividendo bom, pagando 20% a mais do que o negócio vale, sabe? Então, anomalia. Uma coisa que aconteceu também é um fundo de papel. O fundo de papel é um fundo de CRI, né? De títulos de dívida, com 250 milhões de patrimônio, 250 milhões em títulos de dívida, né? Então, tipo, é mais palpável do que uma avaliação de um imóvel. O negócio vale 250 milhões, os CRIs, e aí é negociado na bolsa por 180 milhões, sabe? Então, tipo, cara, você vê muito disso em fundos imobiliários, umas coisas que simplesmente não fazem sentido. E eu espero que elas continuem não fazendo sentido por muitos anos, porque é aquilo, essa é a nossa oportunidade de encontrar um mercado novo com potencial ridículo, porque ele é pequeno demais e poucas pessoas estão prestando atenção, e as pessoas que realmente entendem normalmente têm dinheiro demais e fundos de investimento grandes, investidores estrangeiros muito ricos, não conseguem entrar, né? Então, o ponto é, um FIA, um fundo de investimento em ações, ou um fundo de investimento multimercado, ele não pode ser caro ou barato, porque os ativos que ele tem são os ativos que ele tem. Seu dinheiro vai diretamente para o gestor, sabe? Ele pode ter ações que estão abaixo do... ações baratas, não sei o que lá, tudo beleza, mas você poderia ter comprado diretamente, sabe? Você não poderia fazer uma arbitragem aí, você não teria nenhuma vantagem comprando um FIA barato, porque isso não existe. O preço da cota é o preço que é e o valor dos ativos acabou. Agora, um fundo de investimento imobiliário, ele pode ser caro ou barato, assim como uma ação. Você consegue ver pelo valor patrimonial. Só que uma ação é um negócio muito mais complexo, né? Tem todo o negócio de valuation e tal, mas em alguns casos de FIIs, cara, é explícito. O negócio custa X e tem X em patrimônio, então tá barato, sabe? É um negócio explícito que eu vou mostrar para vocês, que é ridículo, e depois eu vou mostrar como faz a conta, e vocês vão ver que é ridículo e, tipo, mano, sei lá, eu acho que talvez eu devesse ter nascido em outro país, não sei. Eu não sei, talvez eu mude não sei, cara. Mas tem algumas coisas que me deixam relativamente de ser brasileiro. Essas coisas são a bandeira brasileira, é uma das mais originais, né? Mais bonitinha em relação a outras bandeiras do mundo. Feijoada, é um negócio absurdamente gostoso. E fundos imobiliários, que tipo, só a gente tem, sabe? Então, tipo, é legal. Isso daqui é uma vantagem grande. O fato de ser um fundo de capital fechado gera muitas oportunidades, muitas anomalias. Então, aí, pô, eu fiz uma página falando disso mais ou menos, né? Nos FIIs, você pode sim encontrar uma nota de R$100 sendo vendida a 80. Tipo, não é literalmente, né, uma nota mais cara. É isso, sabe? É isso que é legal. Tipo, você fala,
você fala esse negócio para a pessoa não vai acreditar, mas é exatamente isso que acontece no mercado de fundos imobiliários, sabe? Às vezes você encontra nota de R$100 sendo vendida a 80, e quando todo mundo só quer saber de fundos imobiliários, está todo mundo investindo em fundos imobiliários, você normalmente encontra notas de 100 sendo vendidas a 120, 130. Aí é uma droga e você não pode comprar, né? Mas é aquilo, as pessoas gostam de comprar caro e vender barato, né? Então é uma loucura, sabe? Então, tipo, porra, eu vejo essas coisas, eu fico muito, tipo, que nessa foto Warren Buffett, que eu vou reusar várias vezes ao longo de hoje, que você tem muitas oportunidades justamente por causa disso, e os preços, e ninguém entende, então, realmente, o próximo Warren Buffett pode sair daqui. Cara, eu não estou exagerando. Agora pode parecer que eu estou exagerando, mas quando eu mostrar os dados, vocês vão ver que, tipo, nossa, meu Deus do céu, sabe? Então, é um investimento muito legal. Então, é oportunidade de ouro monte, né? O mercado é novo e é muito pequeno. Tem pouquíssimos investidores institucionais. Já teve mais. Um dos motivos pelos quais os fundos imobiliários caíram ano passado foi porque muita gente que começou a investir em fundos multimercados saíram dos fundos multimercado para voltar para a renda fixa. E aí muitos institucionais venderam fundos imobiliários justamente para devolver o dinheiro para os investidores. E, cara, eu fico pensando em como deve ser frustrante ser um gestor de um fundo multimercado ou fundo de ações, sendo obrigado a vender ativos a preço de banana só porque o cotista quer a grana de volta para voltar para a renda fixa, sabe? Tipo, deve ser muito frustrante. Tipo, pô, o cotista perdeu alguma grana no fundo de ações e tal. Beleza, cara, meu negócio tá barato, você vai vender agora, pô, sabe? Deve ser muito frustrante. Enfim, é cheio de iniciantes. O mercado de fundos imobiliários, antes de 2016, era uma várzea, sabe? Era muito pequeno, muito pequeno. Hoje é muito pequeno. Em 2015, 2016, 2015, que o Igor falou, cara, era ainda mais insignificante, sabe? Então tá cheio de iniciantes e todas as pessoas que entraram há pouco tempo, e a maioria dessas pessoas não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, estudar, entender as coisas. Então, cara, a competição é muito baixa. E o capital fechado para a gente aproveitar as anomalias, né?